A oração é mais do que frases repetidas. Ela é o sopro da alma em direção ao Criador. Quando nos colocamos diante de Deus, não estamos diante de um ritual vazio, mas diante do encontro mais real e profundo que existe. Orar é abrir o coração, é reconhecer nossa total dependência e buscar intimidade com aquele que sustenta todas as coisas. Jesus nos mostrou isso de maneira clara. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Esse ensinamento não foi uma fórmula pronta para repetir sem pensar, mas um modelo que revela a essência da oração. Jesus nos mostrou que orar é reconhecer quem Deus é render glória ao seu nome e, ao mesmo tempo, abrir nossa vida diante dele. É trazer à tona nossa fome, nossas falhas, nossa necessidade de perdão e nossa luta contra o mal, sempre em plena confiança. Perceba como Jesus começa exaltando a santidade do Pai. Isso nos ensina que a oração verdadeira coloca Deus em primeiro lugar. Depois, ele nos lembra da dependência diária, pedindo o pão de cada dia. Em seguida, aponta para a reconciliação, perdoando e pedindo perdão. Por fim, ele mostra a batalha espiritual, pedindo livramento. Tudo isso em poucas frases, mas com uma profundidade que atravessa os séculos. O que aprendemos aqui é que oração não é sobre quantidade de palavras, mas sobre qualidade do coração. O Pai Nosso é o exemplo perfeito de como a simplicidade sincera tem mais valor do que discursos vazios. Orar corretamente é se derramar diante de Deus com humildade, fé e confiança de que Ele escuta cada palavra, mesmo aquelas que nem conseguimos pronunciar, mas que brotam do fundo da alma. Muitas vezes as pessoas acreditam que quanto mais falarem, mais Deus ouvirá. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Jesus foi muito claro ao mostrar que orações repetitivas e sem vida não têm valor diante de Deus. Ele mesmo disse que não sejamos como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, apenas para serem vistos pelos homens. Este tipo de oração não toca o coração de Deus, porque está enraizada no orgulho humano e não na humildade do coração. O que Deus busca é verdade. Ele conhece nossas palavras antes mesmo que elas cheguem à boca. Ele enxerga a motivação. Quando a oração se transforma em exibição, perde sua essência e se torna apenas um ritual mecânico, vazio de fé e de entrega sincera. O problema não está em orar em voz alta ou em público, mas na intenção. Jesus nos mostra que o mais importante é a pureza do coração. Uma oração simples, feita em silêncio no quarto, pode ter mais poder diante de Deus do que longos discursos diante de multidões. Porque o que move a resposta do Senhor não são palavras bonitas, mas a sinceridade e a fé que brotam da alma. Quando a oração não nasce da intimidade, ela se torna como uma repetição sem vida. É como dizer frases de forma automática, sem realmente refletir no que está sendo dito. Deus não é movido por fórmulas mágicas ou pela quantidade de vezes que repetimos algo. Ele é movido pelo coração quebrantado, pela fé genuína e pela confiança absoluta de que Ele é capaz de agir. É isso que a palavra nos ensina. Por isso, precisamos refletir. Nossa oração é encontro com o Pai ou apenas repetição sem sentido? Se a resposta for muitas vezes estamos apenas repetindo, é hora de rever nossa postura. O Deus que está nos céus deseja se relacionar conosco de forma verdadeira. Ele quer nos ouvir, mas sobretudo deseja nos encontrar. É isso que torna a oração viva e cheia de poder. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele não apenas deu uma oração para ser repetida, mas revelou um modelo completo de como deve ser a nossa conversa com Deus. É um roteiro espiritual que mostra onde nossa fé deve se apoiar e como nosso coração deve se posicionar diante do Pai. Cada frase dessa oração carrega um significado profundo e prático para a nossa vida.
A primeira parte é glorificação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui aprendemos que toda oração precisa começar reconhecendo quem Deus é. Antes de pedir qualquer coisa, devemos exaltar sua grandeza. Esse início mostra que oração é, acima de todo, adoração. É lembrar que não somos o centro, mas Ele. Quando começamos assim, já colocamos nossa vida no lugar certo. Depois, Jesus nos ensina a orar, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse trecho revela submissão. A oração correta não é apenas um espaço para expor desejos pessoais, mas um momento de alinhar nossa vontade, à vontade de Deus. É um convite para que o céu governe a terra e que nossa vida se torne reflexo da vontade do Pai. É aqui que a fé amadurece. Em seguida, ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa parte nos ensina sobre dependência. Reconhecemos que nada vem de nossas próprias mãos, mas do cuidado diário de Deus. Não é sobre acumular, mas sobre confiar que a cada dia o Senhor supre nossas necessidades. É a oração da confiança simples, como a de uma criança, que confia que o Pai proverá tudo o que é necessário. Por fim, Jesus fala do perdão e da luta espiritual. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui está o coração do Evangelho. A oração não nos leva apenas a pedir bênçãos, mas a buscar reconciliação com Deus e com o próximo. E também nos lembra que só Ele pode nos guardar do mal. A oração verdadeira não é marcada pela quantidade de palavras, mas pela intensidade da fé. Quando alguém ora com todo o coração, o céu se move. A Bíblia mostra que não são orações longas que atraem a resposta divina, mas a confiança inabalável de que Deus é capaz de agir. É essa fé viva que transforma o impossível em realidade diante dos nossos olhos. Jesus já tinha nos ensinado isso, mas o exemplo de Elias reforça essa verdade. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 38, diz que Elias orou e o fogo caiu do céu, consumindo o sacrifício e mostrando a todo o povo que o Senhor era o verdadeiro Deus. Foi uma oração longa, mas uma oração carregada de fé que trouxe a intervenção imediata do céu. Esse episódio nos ensina que a oração correta nasce da certeza de que Deus está ouvindo. Elias estava sozinho diante de uma multidão que zombava, mas sua fé não se abalou. Ele sabia que o Senhor responderia. Quando oramos com esse mesmo espírito, não importam as circunstâncias. O que importa é a convicção de que nosso Pai é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. Outro exemplo está na vida de Ana. Sua oração foi silenciosa, feita no templo, mas cheia de dor e entrega. E Deus ouviu. Isso mostra que a oração que move céus e terra não depende de volume ou aparência, mas de profundidade. A súplica sincera, ainda que feita em lágrimas, tem mais poder diante de Deus do que qualquer oração ensaiada para impressionar. O que une Elias e Ana é a fé genuína. Um clamou em público e o outro em silêncio, mas ambos alcançaram resposta porque confiaram no Senhor. Isso prova que a oração que transforma não depende de fórmulas ou ambientes, mas de um coração que se rende totalmente a Deus. É isso que abre o céu e faz o milagre descer sobre a nossa vida. Quando falamos sobre oração, não estamos tratando de um costume religioso qualquer, mas da chave que abre o relacionamento mais profundo que o ser humano pode ter. Orar é entrar na presença do Criador e permitir que Ele transforme a nossa vida de dentro para fora. Quem aprende a orar de forma correta, descobre que não existe muro alto demais, nem noite escura demais. A oração não é apenas pedir, é se render. É o momento em que reconhecemos nossa fraqueza e declaramos que somente Deus tem o poder de nos guiar. Quando dobramos os joelhos com sinceridade, não estamos apenas falando, mas estamos sendo moldados. Oração verdadeira não muda apenas circunstâncias, muda também o coração daquele que ora, tornando-o mais sensível ao Espírito. É por isso que a Bíblia nos revela que orar é indispensável.
Sem oração, não existe força, não existe direção, não existe vitória. Mas quando nos lançamos diante de Deus em oração sincera, podemos ter a certeza de que Ele escuta, Ele responde e Ele age. Pode ser no nosso tempo, mas será sempre no tempo perfeito, porque o Pai conhece o que precisamos antes mesmo de falarmos. Eu te convido a tornar a oração um hábito diário em sua vida, separando esses momentos para buscar a presença de Deus. Quando oramos juntos, fortalecemos nossa fé e caminhamos debaixo da direção do Senhor. Aqui no canal temos orações todos os dias, meus queridos, sempre trazendo uma palavra de fé e consolo para o seu coração. Que o Senhor abençoe a sua vida, que suas orações encontrem resposta e que sua fé seja renovada. Receba paz, força e esperança para seguir firme no caminho. Confie que Deus está ouvindo cada clamor. Despeço-me com alegria no coração e espero você em nossas orações. E nunca se esqueça, você é especial para Deus.